Ok, estamos em direto no Facebook para começarmos o nosso diálogo sobre os efeitos sociais e econômicos do confinamento social, uma iniciativa de pesquisadores do Centro de Estudos Jurídicos, Econômicos e Sociais da Universidade Agostinho Neto e de alguns pesquisadores independentes. É sempre um prazer. Já vamos na nossa quarta entrevista, depois de estarmos com Câmara Madeira, professor José Otávio Serra Vanduna e ontem com o professor Alexandre. Hoje estamos com Sérgio Calundungo. Meu mano, é assim que eu lhe trato, com muito carinho. Como é que está? Ok, muito obrigada. É um prazer pelo convite que me formula, Josué. Estou bastante bem, muito disponível e disposto a interagir contigo e com as pessoas que nos estão a seguir. E como é que está a lidar com esta situação do confinamento social e distanciamento social, ao mesmo tempo que um ato de solidariedade para o bem da humanidade? Bem, a primeira questão é com relação à ideia do distanciamento social. Eu tenho primado por, se calhar, por algo que eu vou chamar de distanciamento físico, mas primado por uma grande aproximação social. Nunca, como antes, eu interagi muito com as pessoas por via das novas tecnologias, né? Eu acredito que o momento é mais um momento de aproximação social do que de distanciamento. Obviamente que por questões da doença estamos a falar do distanciamento físico, ou seja, as pessoas com quem eu lido com maior proximidade física no dia a dia e até por gostar delas, por amá-las, não fazem parte do meu cotidiano do ponto de vista da proximidade física, mas socialmente estamos muito mais vezes juntos, né? É a Isso aqui adaptação que também somos forçados a fazer. cai por terra a ideia do bode expiatório em relação às redes sociais, ou seja, sem a utilização de recursos tecnológicos, principalmente as redes sociais, estaríamos com nível de tédio bem mais alto, não? Exatamente. Não, eu acho que a Covid-19 veio destapar, né, ou pelo menos desafiar uma série de ideias já preconcebidas, né? Eu imagino que... Lembra-se que muito recentemente tivemos aquele famoso debate sobre o valor e a importância real do ensino à distância. Hoje é um mecanismo que estamos a recorrer, ou seja, o Covid-19 desafia-nos todos os dias, né, a reinventarmos e a repensar coisas que havíamos dado como sendo um facto adquirido, né? E aqui no caso, se é verdade que as redes sociais são, ou os recursos tecnológicos são uma vantagem para um segmento populacional, há também aquele segmento populacional que continua a ser marginalizado, se quisermos marginalizado, um pouco por causa da sua condição de pobreza. Pobreza e desenvolvimento que serão as nossas palavras-chave ao longo desse diálogo de uma hora. Exatamente. Eu, como venho do mundo das matemáticas, eu gostaria de ilustrar isto com uma equação. Não sei se muitos dos nossos internautas recordam-se, eu acho que era aí, pelo ensino de base, nós fazíamos aquela famosa equação do primeiro grau com 3 variáveis, né? Então, nós estamos perante uma equação em que temos o Covid-19 ou a Covid-19, nós, apesar de sabermos do número oficial de casos testados e dados como positivos, não sabemos, por causa de portadores assintomáticos, quantos realmente são, se são os 27, ou se esses 27 terão estado em contato com outros. Portanto, aí eu colocaria um X no sentido que é uma incógnita. Temos outra grande incógnita que é, provavelmente não temos 100% a certeza do número de angolanos que são multidimensionalmente pobres. Portanto, nós temos muitos angolanos que
que experimentam uma série de privações, e aqui quero chamar a atenção para aquelas privações que são importantes para fazer face ao Covid-19. Por exemplo, um angolano que está privado de água, um angolano que está privado de acesso à eletricidade ou do fornecimento regular de eletricidade ininterruptamente, os angolanos que estão privados dos meios de acesso às altas tecnologias. Portanto, esses angolanos partem para este enfrentamento já numa situação de dificuldades. E aqui, mais uma vez, nós não sabemos efetivamente quantos são. Então, outro X, outra variável. Outra incógnita. Outra incógnita, aliás. E temos outra terceira incógnita, que é muitas das políticas públicas nós não saberemos até que pontos são assertivas, porque estão a ser feitas pela primeira vez. E muitas delas feitas num contexto de emergência, sem ter dado muito tempo de poder provar a sua eficácia. É a terceira. Então, estamos numa equação com 3 variáveis, mas é da resolução desta equação que podemos ter 2 cenários possíveis. Um cenário é o que todos nós estamos a lutar para que não aconteça, que é um desastre do ponto de vista social e econômico. Outro cenário que é tenhamos a capacidade de mitigar os impactos negativos, alguns deles já estamos a sentir, e recuperar o mais rápido possível. Não sei se ilustrei bem esta equação, que tem 3 elementos: o vírus, os níveis de vulnerabilidade expressos nos níveis de privação que os angolanos já têm, ou seja, o nível do qual a pobreza é um deles, ou é o elemento principal, e depois o terceiro elemento, que é a assertividade das políticas públicas que forem feitas nesse momento. E vamos usar exatamente essa sua equação para conduzirmos o nosso diálogo. E numa primeira fase falar um pouco sobre a questão do Covid e das suas implicações. Eu tenho estado a usar como exemplo uma coisa que eu vivi, que foi no começo dos processos de contaminação do Covid. Eu saí por razões pessoais para fora de Luanda à procura de alimento. E claramente pude observar 3 níveis de percepção sobre a doença. Há o centro urbano, que as pessoas mal aperceberam-se da probabilidade do estado de emergência, etc., acorreram para os centros comerciais acumular mantimento e etc. Depois tínhamos um segundo nível periurbano que, apesar da vontade das pessoas quererem acumular mantimentos, não tinham essa possibilidade. Então, mantinham a sua vida normal do ganhar por dia o alimento para o dia. Mas depois, um pouco mais nas zonas rurais, depois de Catete e etc., por limitação de informação, acesso à televisão e rádio, as pessoas quase que não sabiam do que realmente se estava a passar. Quando eu olho para esses 3 níveis, eu também posso chegar à conclusão de que a pobreza tem várias dimensões. Até por efeito sociais do Covid. Exatamente. Eu creio que a pobreza, durante muito tempo, os economistas, a malta que estudou economia e a sociedade em geral, nós fomos habituados a olhar para a pobreza apenas do ponto de vista da renda ou do consumo. Lembra-se que é tão verdade, e todos nós acreditamos na história de que as pessoas são pobres se estiverem abaixo do limiar da pobreza. E o limiar da pobreza era o equivalente a $1 por dia. Exatamente. Com o tempo, ficou provado que talvez a pobreza, apesar de haver essa maneira de medir a pobreza, que no caso, segundo os dados do censo, falavam de 36%, né, dos angolanos viviam com menos de $1 dia, surgiu outras formas de olhar para a pobreza e descobriu-se que ela é multidimensional.
Como tu Ok. disseste, nós temos compatriotas nossos que se calhar até têm mais do que $1 dia, mas vivem em contextos que não lhes permite necessariamente considerarem-se ricos. Portanto, eu posso ter recursos acima de $1 dia, mas depois não ter na proximidade algo tão importante em tempos do Covid-19 como acesso à água e a condições de saneamento. Ou seja, eu posso viver, ter mais do que, ter até um salário de 100, $200 mil, a 1.000 kwanzas por mês, mas depois viver num bairro onde o fornecimento de eletricidade não é regular, o fornecimento de água também não é regular, e ouvir constantemente a mensagem: fica em casa, mas eu tenho que sair para buscar água. Ou se calhar eu até consigo esses generosos rendimentos num setor que é informal da sociedade e que tenho que ir todos os dias. Portanto, é uma coisa nós temos que ter a certeza: o Covid-19, apesar de afetar a todos nós, numa sociedade tão desigual como a nossa, não vai ter o mesmo impacto. Há angolanos que vão voltar a regredir, ou seja, se já no passado tiveram ultrapassado o limiar da pobreza, medido nessa métrica de $1 dia, vão voltar a ter. Há angolanos que, apesar de terem recursos, vão experimentar sérias dificuldades, fruto dos problemas ligados à produção de alimentos. Eu acredito que está-se a produzir menos. E, sobretudo, fruto das dificuldades de distribuição. Vamos ter, provavelmente, essa corrida para os supermercados e tal, faz com que pessoas que até têm recursos, eles não podem acumular o capital, né, a quem tem recursos suficientes para fazer todas as compras dos próximos 3 meses e concentrar em casa. A quem pode ter a mesma capacidade de consumo, mas não tem a mesma capacidade de renda em tão pouco tempo, ele precisa de esperar ao fim do mês para ter os recursos necessários e, portanto, estas pessoas estão em desvantagens. Somos uma sociedade muito desigual. Um exemplo prático que eu costumo dar é um exemplo que se vê agora com o encerramento de muitas escolas, sobretudo até as escolas privadas, né? Muitos colégios têm condições de optar para o ensino à distância, mas a grande maioria, e fazendo fé os dados do censo, 10% dos angolanos têm acesso à internet. Significa que Exatamente. mesmo podendo pagar um colégio, eu não posso seguir um professor à distância por uma série de privações no fornecimento de energia elétrica, no número de cômodos que eu tenho na minha residência. Se tiver 2 quartos e somos 6 pessoas, há muitos apartamentos na cidade que a superlotação, ou seja, tem mais pessoas, eu não terei as mesmas condições de estudo. Eu posso estar num colégio, aliás, em Luanda, uma província como Luanda, a oferta pública de instituições de ensino é menor do que colégios privados e comparticipados, mas isso não significa que os seus utilizadores, apesar de estarem acima do limiar da pobreza, sejam necessariamente ricos. Portanto, o que tu observaste é um exemplo que ilustra bem as grandes diferenças, ou seja, o Covid chega numa altura em que encontra uma sociedade extremamente desigual e, portanto, as formas de lutar e de enfrentamento devem reconhecer que estamos todos no mesmo barco, mas provavelmente cada um no seu camarote. Agora, diante dessa realidade toda, abordar pobreza nas condições em que se aborda, a nível das realidades objetivas, essencialmente africanas, com realismo para o nosso país, permite-nos chegar a que conclusão? Nós somos pobres porque somos pouco inteligentes, porque somos negros, porque não temos dinheiro, porque somos pouco criativos, ou porque as políticas públicas não funcionam. A causa da nossa pobreza decorre de quê? Quando observa, não é? Do ponto de vista qualitativo, a que conclusão chega? Bom, eu creio que todos os cenários de pobreza que se observam, quer em Angola e em qualquer parte do mundo, têm uma característica. Os pobres são aquelas pessoas aos quais foram violados ou direitos econômicos, ou direitos sociais, ou direitos culturais, ou vários destes. Portanto, a pobreza não é nada mais, nada menos, e a forma mais simples de caracterizar a pobreza
é a violação de direitos que chega a tal ponto de que uma sociedade considera injusto. Portanto, se calhar é possível que entre uma comunidade pastoril, e se for só olhando para a métrica e para a perspectiva deles, se calhar o indivíduo que tem 20 cabeças ou 50 cabeças pode se considerar rico no meio. E se o seu padrão de comparação for apenas aquelas pessoas que na sua comunidade têm apenas 10 cabeças de gado ou nenhuma. Mas isso se transporta, se extrapola esse dado para um cenário mais provincial, vamos falar da Huila, Namíbia, essas províncias com grande efetivo bovino, provavelmente esse indivíduo também não é tão rico em relação a um professor que até não tem nenhuma cabeça de gado, mas tem um salário regular, vive na cidade, tem acesso a muito mais direitos e muito mais serviços públicos do que aquele que tem 100 cabeças de gado, mas está largado no meio do nada, onde as autoridades não fornecem bens nem serviços. Portanto, a pobreza é um conceito, do meu ponto de vista, é um conceito relativo. Depende um pouco daquilo que uma sociedade considera como justo e aceitável. E no caso da Angola, eu acredito que nós, infelizmente, habituamos a nos conformar e a considerar justo e aceitável aquilo que é a todos os níveis inaceitáveis, ou seja, o nível de privações é muito grande. Eu estava recentemente a olhar para o relatório sobre a pobreza multidimensional, que até foi lançado por uma entidade oficial insuspeita, o Instituto Nacional de Estatística, e tinha um dado que era chocante do meu ponto de vista, mas e passa despercebido. E este relatório foi lançado muito recentemente, portanto, em novembro. O relatório dizia que dos 165 municípios, 164 apresentam níveis de pobreza multidimensional acima dos 80%. Dava exemplo do município do Curoca, onde 9 em cada 10 pessoas sofriam da pobreza multidimensional. Portanto, eu imagino o que seria o Covid-19 num cenário como este. Eu imagino quão desprotegidas estão aquelas pessoas para, por meios próprios, enfrentarem um desafio como este. E digo mais, será que quem fez as estratégias que estamos a enfrentar de políticas públicas para enfrentar o Covid-19 foi capaz de olhar para estes dados e para esses 65 dos 165 municípios existentes, gizar estratégias diferenciadas? Porque da filosofia também aprendemos que tratar de forma igual pessoas diferentes pode ser uma grande injustiça. E aqui, na verdade, surge permita-me só que lhe dê um exemplo de que eu fui para o Namiba a pedido da Comissão Justiça e Paz para um encontro e uma das coisas que me apercebi é que, por exemplo, para o acesso à água, os padres que estão localizados no Curoca têm de vir para Moçambique para buscar água para partilhar com os seus. E, no entanto, a distância entre Curoca e Moçambique, ou Namibe, a cidade sede, não é assim tão alta. Mas permita-me que lhe pergunte o seguinte, Sérgio. O país ratificou todas as convenções de direitos humanos. O país tem acordos com estratégias de combate à pobreza dos diferentes organismos das Nações Unidas voltado à questão do respeito aos direitos humanos e da melhoria da condição de vida. O país ratificou acordos de gestão populacional. O país... Como é que um Estado que assume... O país tem uma Constituição com diferentes artigos que transcrevem a ideia do respeito a direitos e da proporção de um ambiente bom para... Então, como é que se justifica a marginalização de direitos nos termos a que coloca para que perto de 13 milhões de habitantes do país, dos 30 milhões, vivam abaixo da linha da pobreza? Como é que se fundamenta isso? Bom, uma das primeiras questões pode ser uma resposta muito retórica, mas é verdade. Eu aprendi muito cedo que
o papel suporta tudo. Então é fácil ratificar, é fácil escrever, é fácil colocar no plano. Agora, o que talvez não tenha sido tão fácil é pôr em prática aquilo a que nos comprometemos, né? Angola, por exemplo, um dos grandes problemas que temos é que Angola, do ponto de vista, e aliás, muitos angolanos irão concordar comigo, do ponto de vista de ratificar e fazer leis, nós não ficamos a dever a muitos povos, né? O que sim ficamos a dever é o ponto de vista de nos comprometermos e pôr em prática estas leis. E aí é que temos uma grande distância, ou seja, há uma grande distância entre aquilo que se faz e aquilo que se escreve e portanto, a realidade que se vive. Esta é uma das coisas que nós temos que superar. A nossa realidade é muito marcada por isso. Vou dar um exemplo de um lugar onde eu digo, onde a promessa e as intenções se cruzam com a realidade, é em sede do nosso Orçamento Geral do Estado. O país que ratificou acordos como o protocolo de Dakar, que dizia 20% para a educação, quantos recursos dedica efetivamente à educação. Um país que assinou protocolos, subscreveu, que falava da agricultura, e o protocolo dizia no mínimo 15% do Orçamento Geral do Estado, quanto é que dedica. Ou seja, temos aqui um grande desencontro entre aquilo que são os documentos ratificados e aquilo que tem sido a nossa prática. E provavelmente a desculpa maior vai ser nunca tivemos recursos para tantos. Eu acho que Luanda Leaks e outros vazamentos de informação vêm provar que sim, até chegamos a ter recursos. Podiam não chegar naquela percentagem, mas chegamos a ter. O problema é que as prioridades, no momento certo, foram outras, no tempo em que tivemos o boom do petróleo. Há como medir a dimensão humana de quem à margem da pobreza decida desviar recursos? Por exemplo, nós tivemos o caso da seca no Cunene, onde a sociedade mobilizou-se para apoio social e etc., mas ao mesmo tempo vem ao de cima notícias de pessoas, agentes públicos e não só, que decidiram desviar os recursos de proteção social para benefício pobre. Há como medir essa... Na sua equação, a dimensão humana se aplica do ponto de vista da atitude nesse sentido ou nem por isso? Matematicamente falando, há algum recurso para medirmos isso? Não. Eu creio que isso aqui é uma provocação. Alguns antídotos ou alguns truques matemáticos para resolver isso. Primeiro, deixa-me dizer que durante muito tempo a pobreza nos foi explicada da seguinte forma. Primeiro, era uma herança que tínhamos do colonialismo de um tempo passado. Depois, passou a ser um problema resultante da guerra. Já vi também explicações cujo foco, o problema da pobreza, é resultante das calamidades naturais. Ou seja, há uma crença generalizada de que a pobreza é resultado de fatores que estão fora do nosso controle. Ora bem, eu creio que este tem sido o grande problema. Por isso é que faz com que quer pessoas diretamente implicadas no processo de empobrecimento dos outros, quer pessoas que até não estão implicadas passaram a acreditar nesta variante, ou seja, sobre a pobreza podemos fazer muito pouco porque não está ao nosso alcance, ou seja, se retirou da equação o fator mais importante que é o humano. Para mim, eu creio que a pobreza tem mais a ver com as dinâmicas do dia a dia que como seres humanos, como cidadãos, estabelecemos no nosso país. Eu tenho a certeza que se fizermos 3 coisas, e repara que nenhuma delas é um ataque direto à pobreza, mas se fizermos 3 coisas, vamos ter um impacto muito grande sobre a pobreza e sobre a eficácia das políticas públicas. Primeira, se nós assegurarmos que os recursos de todos, que o Estado coloca à disposição dos cidadãos, todos eles, sem exceção, informação suficiente sobre como arrecada os recursos e como estes são gastos,
como as prioridades são feitas, algo vai mudar nesse país. Mas isso não basta. A transparência por si só não basta. Se o Estado cria e utiliza os mecanismos que hoje não precisa de inventar, existem outros países que permitem que vários setores participem no processo de decisão sobre a forma como os recursos são alocados, inclusive os mais desfavorecidos, é outro passo. E o terceiro é se o Estado adota mecanismos de controle, ou seja, em vez de termos um tribunal de faz de contas, passamos a ter um tribunal de contas, um poder legislativo e, acima disso, cidadãos que de forma consciente também fiscalizam a ação do Executivo. Vê que eu nem sequer estou a falar de estratégias de combate à pobreza e não sei o que estou a dizer. Estas três questões que eu acho que são fundamentais para o ecossistema da governação, eu posso garantir que os nossos indicadores sociais e econômicos vão mudar drasticamente. E, portanto, eu digo isto para frisar que os problemas da pobreza em Angola têm um determinante, e o determinante são atitudes, comportamentos e práticas dos humanos. Não é nada que está fora do nosso controle. Esta é a minha grande convicção. Sabe que eu estou aqui com uma dificuldade muito forte de lhe tratar por Sérgio, porque nós conversamos antes desse diálogo, que eu trato-lhe por mano porque és meu mano. Então, eu estou a evitar lhe tratar... Estou a evitar lhe tratar por mano para não sermos demasiadamente do ambo, né? Mas uma provocação barata. Mas sabe que também já discutimos muito sobre o ecossistema da governação. Esta ideia da trilogia participação, fiscalização e transparência é função sem a qual, nos termos a que colocas, tudo o resto que se desenvolva como estratégia de combate à pobreza será nula. Eu estou convencidíssimo disto. Estou convencidíssimo disto. E não o falo do ponto de vista meramente teórico. É que tive a oportunidade e a felicidade de escrever. Eu sempre digo, mas muito para além dos conhecimentos acadêmicos e da formação acadêmica que tivemos, eu tive uma grande escola da vida, que foi o tempo em que estive ligado como funcionário e profissional da ação angolana para o desenvolvimento rural e ambiente. E dali vimos projetos a funcionarem. Por quê? Porque as pessoas, os beneficiários do projeto, tiveram acesso à informação, participaram ativamente nas opções que se fizeram e tinham poder de controle. Como também já vi projetos que não funcionaram tão bem porque, eventualmente, em alguma parte do processo, nós nos esquecemos. Isto funciona a nível micro e eu acredito que funciona a nível macro. Quando eu olho para a realidade de outros países, e já agora aproveito para lançar aqui um convite a todos os internautas, amanhã vai ser lançado o Open Budget Survey, e vou partilhar, inclusive há uma parte, e há documentos de Angola em português, eu tive a felicidade de participar no processo de fazer análise em Angola. As evidências mostram que aqueles países que estão melhor colocados do ponto de vista da partilha, da transparência, da participação e do controle, têm um desempenho econômico muito maior, muito maior. Aliás, depois da crise de 2008, expressões como controlo, compliance, se quisermos, ética, transparência, contabilidade pública, estes conceitos passaram a fazer morada não só nas hostes do perfil de governação pública, mas acima de tudo também na governação corporativa. Ou seja, hoje está cada vez mais provado que a ética pública é função sem a qual os países não se desenvolvem, né? Exatamente, exatamente. Nós, durante muito tempo, pensamos que um bom ministério, uma boa política pública funciona em função da quantidade de técnicos, especialistas que lá vamos colocar. Mas está provado que não. A trilogia transparência, participação e controle é muito mais efetiva, ou seja, não podemos continuar a permitir
que um punhado muito pequeno de cidadãos, por mais formação acadêmica que tenham, por mais recurso que façam ao que há de melhor do ponto de vista do conhecimento, se arrogam o direito de decidir o que é melhor para uma comunidade no Curoca ou para um grupo de cidadãos em Marimba, sem se dar o trabalho de chegar a Marimba, chegar ao Curoca e com eles ver. Ou seja, eu costumo brincar com os meus amigos do Ministério das Finanças e dizer que desde a Mutamba tudo parece ser muito fácil, né? Mas Exatamente. Maculuço, Combatentes e Xongoroi têm realidades completamente diferentes. Completamente. Aliás, eu costumo dizer nem que... o Prêmio Nobel da Economia, sem estar próximo dessas realidades, consegue gizar o que é melhor para cada uma dessas localidades. Aliás, eu costumo mesmo dizer que pensar Angola, se continuarmos a luandizar as decisões públicas, vamos continuar a antagonizar o país. Mas olha, chegamos à nossa primeira metade da nossa conversa. Tem um conjunto de pessoas a felicitarem pela sua abordagem. Temos obrigado. Muitos comentários, parabéns por isso. Estamos aqui numa iniciativa de pesquisadores, acadêmicos, a avaliarem os efeitos sociais e econômicos do confinamento social. É claro que a abordagem é muito transversal, temos estado a pensar antes Covid, percurso Covid e o pós-Covid. E nessa nossa segunda metade da conversa, hoje com Sérgio Calundungo, o Albino Paquis pergunta por que é meu mano. Porque é meu mano, porque é assim, seja, os nossos pais foram muito amigos e dá muito tempo. Os nossos pais foram muito amigos e fomos quase vizinhos e nós no Ambo é assim, quando os pais são amigos, então ele é meu irmão e ponto final. Mas voltando aqui à lógica da conversa, se é verdade que há falência de políticas públicas, há ineficiência governativa, houve pouca participação, houve pouca fiscalização e transparência, também é verdade que os resultados dessas ações deterioraram o professor Otávio diz que é para não usar a expressão deterioração, porque isso pode partir do princípio de que um dia existiu. Mas podemos dizer, hoje nós temos, do ponto de vista dos indicadores sociais, educação, saúde, nós temos déficits que comprometem o respeito do estado de emergência. Ou seja, a instituição do estado de emergência começa a ser violada e quase que desrespeitada do ponto de vista institucional, exatamente por causa desse condicionalismo. Sem água, sem eletricidade, estamos na segunda variável da sua equação. Sem água, sem energia, sem alimento, sem poupança, estamos no 4º ano de recessão econômica e etc., como é que eu, Josué, me posiciono diante do estado de emergência? Qual é o seu comentário sobre isso? Há bocado fui convidado a participar num live com outros colegas a nível da África e uma das colocações que eu fazia era exatamente esta. Eu vou lhe dar 3 dados, e estou a tentar fazer de forma muito simples, que explica e que desmistifica isso. Vai haver, seguramente, e está acontecendo em vários países, uma tendência de que no final do ano, quando os governos tiverem que prestar conta e dizerem que não fizeram muitas das coisas por causa do Covid, dando a impressão que o Covid-19 significou uma interrupção nos planos que tinham para desenvolver os países. Eu creio que não é de todo verdade. É claro que condicionou, mas não necessariamente determinou ou a dimensão que se quer dar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um país como Angola, que deixou de ser rural, é considerado um país onde a maior parte da população é urbana, mas a maior parte da dita população urbana vive nas periferias das zonas urbanas, porque se reparares, a parte urbana das nossas grandes cidades é muito diminuta, vive com altíssima densidade populacional e sem condições de higiene e saneamento. Isto já ocorria antes do Covid.
Em dezembro, ou antes de que tenha sido diagnosticado o primeiro caso, já existiam mais de Essa metade dos marginalização. angolanos que, ainda que não tivessem considerados pobres, segundo aquela métrica do dólar-dia, né? Mas já eram, segundo a visão monetária da pobreza, mas estes angolanos já viviam nas periferias das cidades e com péssimas condições de higiene e saneamento. Podiam até ter casas, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, mas se for num bairro sem higiene, em que não há asfalto, em que não sei o quê, já estava acondicionado. A segunda questão, a nossa economia, por não ter sido diversificada, já estava em queda. Os prognósticos eram que já íamos entrar claramente numa recessão, em que o peso da dívida já superava 60%, ou seja, já havia um nível alto de desemprego. Isto não foi o Covid quem trouxe. Terceira questão, o fornecimento de água, de energia elétrica já era muito difícil e o país já era desigual. Portanto, o que vai fazer o Covid é só exacerbar. Há um título de um filme muito interessante que dizia A Crônica de uma Morte Previamente Anunciada. Anunciada. Sim. Numa situação como esta, é claro que o país tem menos condições ou tem de fazer 3 vezes mais esforços para lidar com a Covid. E eu acredito que devemos olhar com isto não para assustar, nem para fomentar o angopessimismo. É para dizer, esta é a nossa linha de base. Nós temos que enfrentar o Covid. Assim, é como se tivéssemos que entrar em campo já com metade da equipa fora de jogo. E isto é uma desvantagem. Temos que, provavelmente, se for num jogo de futebol, isso me faz lembrar dos nossos jogos lá no Ambo, eu com teu irmão e outros, em que, às vezes, porque um dos colegas, um dos companheiros de equipa, a mãe não deixou sair, ou o pai pôs de castigo, tínhamos que entrar em campo já com menos atletas. Com menos... Isto era claramente... E às vezes era o mais craque, né? Era mais ou menos previsível, né? Exatamente. É o que está a ocorrer conosco neste momento, né? Estamos a fazer fé de que a estas debilidades de partida hajam políticas públicas suficientemente assertivas para compensar esta parte, né? Ou seja, quando o treinador não pode pôr as suas melhores peças em campo porque estão lesionadas, ele vai consciente de que o jogo vai ser mais duro, mas nem por isso atira a toalha ao tapete. Tenta criar, do ponto de vista tático, formas de compensar essas eventuais perdas. Este é o problema. Mas aqui, e um pouco no âmbito das soluções, e porque há bem pouco tempo falamos do trinômio participação, fiscalização e transparência. No âmbito da participação, se é verdade que há esta deficiência governativa, nós também temos de ter coragem de dizer que uma participação pouco cidadã também gera pouca qualidade. Há também responsabilidades da parte dos cidadãos de estarem interessados a se informarem sobre o Orçamento Geral do Estado, sobre os processos de tomada de decisão, até para poderem contestar, ou nem por isso, ou a qualidade da cidadania não é posta em causa nesse sentido. Não, eu sempre digo que, para mim, o nosso Estado só será efetivo se a cidadania for participativa. Ou seja, a capacidade do Estado realizar as coisas vai depender da nossa capacidade de fazer demandas. Este é um ponto. E entendo, e às vezes tenho a sensação e a vontade louca de dizer aos meus concidadãos que às vezes temos que sair do protesto para a proposta. Também é um fato. Okay. Agora, a maior tônica eu coloco as instituições do Estado que não conseguiram fazer 5 coisas. Eu acho que devia ser do interesse do Estado assegurar 5 coisas. O primeiro, ou assumir 5 compromissos com o cidadão, e sobretudo agora em tempos de Covid. O primeiro compromisso podia ser, tu sabes que agora em junho vai haver uma revisão do Orçamento Geral do Estado, face ao problema da Covid. Há uma perspectiva para isso. Qual é a dificuldade que se tem
de colocar à disposição dos cidadãos quais são as cartas sobre a mesa. A proposta, ou o draft da proposta do orçamento, o que é que estão a pensar, como remanejar o orçamento por causa do problema da pobreza, do problema da fome, do sistema de educação, do sistema de saúde. Qual é o problema? Para permitir que os cidadãos, uma vez informados, possam melhor opinar e sugerir. Qual é o problema de quem tem o poder de decisão de vir a público e dizer aos cidadãos: olha, nós vos desafiamos. Portanto, eu vou reunir com grupos empresariais e desafiá-los a, olha, faça a tua situação e, tendo em conta o vosso conhecimento, e por que não o vosso interesse, que ideias vocês têm de como gerir a questão do IVA, a questão do ambiente de negócios e tal. Qual é a dificuldade de ir com um grupo de economistas ou vários setores e pôr este conhecimento ao serviço do processo? O mundo está cheio de riquíssimas experiências de formulação de orçamento, auscultando, consultando as pessoas e pedindo a colaboração. Por que é que não o fizemos? Estas são as questões que realmente não... É muito difícil no caso da Angola, né? Porque qual é a dificuldade de auscultar, de pedir a colaboração, de usar os processos de definição de políticas públicas como mecanismo de empoderar a própria sociedade. Mas aqui, Sérgio, o decreto número 234/19 de 22 de junho, que fala sobre o orçamento participativo, não é suficiente com essa perspectiva da participação a nível local, né, dos municípios, ou isso também é demasiadamente pirotécnico para as intenções? Não. Em minha ideia, quando eu vi aquele decreto, eu disse: uau, isto é o Ferrari da participação. Exatamente. O grande problema é por que não se pôs em prática. Repare que o decreto previa que todas as unidades orçamentais os ministérios deveriam dar provas antes de enviarem a proposta para o com atas e tudo da participação. E com atas de que tinham consultado os setores da sociedade. Se quem fez a lei depois não tem a capacidade de verificar se ela foi cumprida tal como foi feita, isto é um problema grande. Para mim, era inovador esse decreto. Como eu disse, eu participo com outros colegas de outras partes do mundo na pesquisa sobre orçamento aberto, e quando mencionei o decreto e o conteúdo do decreto, todas as pessoas diziam: pô, tomara que no meu país tivesse um instrumento legal que impusesse isso, não é? E agora, o que faltou, que foi? Muito pouca gente sabe, mas era um decreto inovador. Ninguém, eu até admiro, ninguém, nem sequer a nível do parlamento, questionou o Estado porque é que o orçamento tinha sido feito sem recurso àquilo que eram os detalhes deste decreto. Seja, a minha percepção sobre isso... É impressionante como é que não se aplicou, mas é um decreto inovador. Eu não mexeria muito naquele decreto agora, tentaria simplesmente pôr em prática, né? Ou dizer, por favor, é a altura de pôr em prática aquilo que está. Senão vamos ter aquela história que sempre aprendemos, né? O papel suporta tudo, né? O papel onde foi feito o decreto suporta muito bem as ideias. Agora, pôr em prática... Agora tudo o resto. A minha percepção é que os conselhos de auscultação e concertação social ficaram apenas na auscultação, e a parte da concertação ela desapareceu na altura da leitura do decreto. Esse é um aspecto. O outro é também um processo que ficou corrompido, que houve uma época que o IFAL interviu em demasia nos processos de formação do poder local. E com aquilo, o país ganhou, em algumas regiões, alguns administradores de qualidade. Eu lembro que há municípios que conseguiram até ter administradores que vieram da ADRA, da atividade da ADRA e etc. Mas depois disso, o conhecimento foi posto de parte e começou outra vez o clientelismo e etc, etc. Ou seja, se tu também não tiveres agentes de qualidade, e eu vou lhe dar exemplo, na publicação do relatório do SICA,
sobre avaliação participativa da pobreza no CUNEN, há administradores municipais que dizem: não, eu não posso divulgar o orçamento municipal porque é um documento sigiloso. No entanto, as organizações que foram fazer a avaliação já tinham distribuído o decreto, o orçamento municipal, a todos os participantes da conferência. Ou seja, a qualidade do agente público aqui também é fundamental para a materialização das políticas públicas, não? Exatamente. Eu sou daqueles que, e olhando um pouco para aquilo que tem sido as grandes polêmicas do nosso país, e aqui há muita gente que me diz, há dias ainda um amigo chegou para mim e disse: tu quando opinas, fico com a sensação que estás sempre em cima do muro, né? Numa sociedade muito polarizada. Isto até pode parecer um elogio, porque eu perguntei logo: então, vão partir o muro? Porque senão, não, a intenção é muito polarizada. Então, deixa-me, antes de responder à tua questão, dizer que eu não acredito numa sociedade em que tem governantes maus e bons cidadãos. Isto não existe. Ou tem bons cidadãos, ou maus cidadãos e bons governantes. E governantes bons. Não. Eu acredito que tem havido uma desresponsabilização mútua, quer nós, enquanto cidadãos, quer dos governantes. Mas obviamente que a tônica e a maior responsabilidade, quem tem responsabilidade acrescida é quem está à frente do executivo angolano, é quem está à frente do governo, quem está à frente das instituições, porque um dos papéis meritórios também de uma boa governação é empoderar os seus próprios cidadãos. Empoderar é ter a capacidade de dizer: olha, vocês estão a participar com menos na iniciativa de controlar a forma como eu giro o vosso orçamento. É dizer: olha, por favor, é importante que vocês me ajudem a definir as prioridades em relação a como vou arrecadar o dinheiro e como vou gastar. É importante que vocês venham para cá e indagam. Eu acho que isto deveria ser visto como até no interesse do próprio Estado. Infelizmente, não é assim visto, né? Agora, nós vamos entrar nos últimos 15 minutos da nossa conversa e vamos nos concentrar um pouco no âmbito das políticas públicas e do desenvolvimento. Mas devo aqui agradecer a Rui Mangovo, Pedro Barros, Belisário, Marques, Bibiana, Divava, Gilberto, Isaac Pereira. Temos muitas pessoas a assistirem: Rui Júnior, Amor de Fátima, Albino Paquice, Hélio, Rafael, Elders, o Sobanguri, né? Que é Maria Fansone, e outras pessoas, José Africano, e outras pessoas que nos assistem. Aqui o nosso amigo do Unicef também, o Gleison Ferrari, também está a assistir e felicita-o pela sua abordagem. Isto aqui é uma iniciativa de pesquisadores acadêmicos abordando os efeitos sociais e econômicos do confinamento social no âmbito do Covid-19. Meu caríssimo Sérgio Calundungo, as políticas públicas têm deficiência na sua concepção, têm deficiência no diagnóstico que as concebe, têm deficiência nos processos de concessão e têm deficiência na execução. É um pouco falta de valorização dos diagnósticos que quer as academias fazem, grupos de pesquisa e análise como o OPSA fazem, ou isso traduziria numa arrogância governativa, ou a própria estrutura política, econômica e social do país também não permite fazer muito mais? Bem, eu sinto que não se fomentou a cultura de olhar para aquilo que já existe. Felizmente, num país como o nosso, Angola, nos últimos anos há um crescendo de documentos que são uma grande contribuição a quem tem a responsabilidade de fazer políticas públicas. Eu não vou só falar das análises do OPSA, tenho visto desde a academia os centros de estudos, que são uma realidade relativamente recente em Angola, que produzem muito, o próprio Unicef, as agências das Nações Unidas, o Banco Mundial produzem uma série de documentos que
do meu ponto de vista, podiam ser muito melhor utilizados para quem tem a responsabilidade de formular políticas públicas. O relatório sobre pobreza multidimensional é uma ferramenta potentíssima para fazer políticas públicas. E às vezes fico com a sensação que não se utilizam este. E este relatório, feito com pelo Instituto Nacional de Estatística, até é uma fonte oficial. Eu, quando olho, muitas das vezes, para uma série de programas, projetos inscritos no Orçamento Geral do Estado, inclusive pela argumentação de muitos dirigentes, me pergunto se terão, em algum momento, tido contato com este documento, que se calhar devem estar lá na prateleira do Ministério, devem ter recebido um exemplar, ou até comparecido e feito um brilhante discurso durante o ato de lançamento deste tipo de documentos. Portanto, eu creio que não é só porque a ausência de conhecimento, felizmente, começa a haver uma preocupação a este nível, mas é sobretudo pela nossa capacidade de tirar partido. Aí fica bem claro, o mesmo que acontece com um país como o nosso, né? Temos a disponibilidade de muitos recursos naturais, não significa que somos um país rico, porque não temos a capacidade de tirar este recurso e geri-los de forma proveitosa. O mesmo acontece com algum conhecimento que felizmente já vai sendo gizado. Acho que andamos muito de costas viradas com aquele conhecimento que se produz aqui e fica-se com a sensação que se está sempre a inventar. Essa é a primeira nota. A segunda nota, e eu noto num setor que me é muito próximo, que é o setor agrícola. Às vezes já foi pior no passado, e devo reconhecer que aqui uma grande melhoria, um grande avanço que o país fez nesse sentido, mas às vezes fica-se com a sensação de que muitas das políticas agrícolas são feitas por pessoas que têm interesse no setor, mas não necessariamente por pessoas que conhecem o setor. E o resultado disto vimos aqueles megaprojetos como Aldeia Nova, aqueles projetos de Camabatel e outros que consumiram muitos recursos públicos, mas acabaram por não resultar naquilo que... acabaram por ser um autêntico fracasso. E muitas das vezes, como é que nós respondemos aos fracassos? Desenhar a próximo fracasso. Ou seja, de fracasso em fracasso até o fracasso final. Não temos a cultura de fazer avaliações independentes, assertivas, e nem sequer de tirar lições com aquilo que fizemos no passado. Ou seja, recordo-me que quando se estava muita gente a levantar dúvidas, sobretudo da sociedade civil, aquele monumental, do meu ponto de vista, foi um monumental fracasso, que foi o projeto Aldeia Nova, porque se compara a quantidade de recursos e aquilo que resultou, o Estado já estava a pensar em fazer um outro aqui próximo de Luanda, que era o projeto da Quiminha. E se houvesse recursos, teriam feito outros projetos com a mesma dimensão, com o mesmo fracasso e com a mesma quantidade de dinheiro. Ou seja, durante muito tempo houve, não sei se é por arrogância, se é por desconhecimento ou se é por uma alergia àquilo que se produz fora daquele grande aparelho que é o aparelho do Estado. No entanto, os diferentes modelos de desenvolvimento apelam à endogeneidade dos processos de tomada de decisão. Ou seja, se nós não conseguirmos olhar com maior valor para os recursos produtivos locais, para as ideias locais, para as valências que existem no nosso seio, não há modelo de desenvolvimento que funcione. Ou seja, a Angola tem que começar a olhar para a jovialidade da sua população, para os recursos hídricos que tem, para a potencialidade. Por exemplo, o projeto do Planalto de Camabatela está concentrado numa região que tem microclima, tem rede hídrica suficiente para termos centros de produção em massa, para pelo menos tudo o que comemos em Angola ser de produção nacional, né? Ou é demasiado otimismo? Não, eu creio que nós sofremos de um problema. Eu sou daquela geração que foi à escola nos primeiros anos da independência. E o que é que nos ensinavam? Eu ainda me lembro, e muitos da minha geração, né? Angola é um país grande,
rico e belo. Nunca nos disseram que país rico é aquele que não tem pobreza, não é aquele que tem recursos naturais. E, infelizmente, nós fomos crescendo com base nisto. Somos o país rico, temos as vozes mais melodiosas da África, do mundo e dos arredores. Somos especiais. Somos os melhores. Nunca nos foi inculcado o sentimento de que somos melhores se formos capazes de utilizar bem aquilo que temos. E este, para mim, é o grande problema. Eu confesso que, e até gosto do exercício que faz-se muito no país, de tentar discutir como vamos fazer, como vamos operacionalizar determinadas estratégias. Mas volto a repetir, sem dermos o primeiro passo, e para mim o primeiro passo é esse, pôr à disposição dos cidadãos o máximo de informação. Por exemplo, e vou dar um exemplo, Luanda Leaks não teria acontecido, a sociedade não iria permitir se soubéssemos, se tivéssemos informações sobre o que é Sonangol, o que é que está lá, são recursos públicos, qual foi a licitação, os cidadãos teriam travado aquilo, não íamos precisar de que aquilo vazasse para a imprensa para depois percebermos aquilo que, no fundo, todos nós sabíamos que acontecia, só não tínhamos possibilidade. Nunca teríamos desastres monumentais como Aldeia Nova, o projeto da Quiminha e outros, se aos cidadãos fosse dada a oportunidade, pelo menos as partes interessadas, as partes que conhecem, de participar no processo de tomada de decisão. Nunca teríamos um problema como tivemos com estes famosos casos de peculato, abuso de poder, nestas dimensões, se as instituições de poder responsáveis por controlar os orçamentos públicos tivessem funcionado na sua plenitude e, às vezes, até estabelecendo sinergias com cidadãos que já denunciavam tais práticas. Tudo isto não precisa de recursos externos, não precisa de dólar, não tem a ver com o preço do barril de petróleo, chama-se vontade política, chama-se fazer primeiro. Nós ainda temos uma dificuldade em ver o que é urgente e o que é importante. Então, nós estamos numa situação em que o urgente nos impede de fazer o importante, né? É urgente prender todo mundo, é urgente fazer com que os recursos retirados do erário público regressam ao país. Ou seja, é urgente tomar medidas para travar o Covid-19. Muitas dessas medidas só se tornaram urgentes porque não as fizemos quando elas eram apenas importantes. Não, era importante que se tivesse feito isso. Era importante que se tivesse feito a reforma do Estado, reduzir os gastos públicos. Ou seja, eram coisas importantes e não eram urgentes. Hoje, quando eu olho para as medidas tomadas em sede do Covid-19, 70% delas deviam ser para ontem e não tem nada a ver com a existência da pandemia. Vejo muito pouco as coisas que só são possíveis e só fazem diretamente ligadas à pandemia. Isto, para mim, é um sintoma muito grande de que algo vai mal entre nós. Para terminar, Sérgio, qual é então o manual de instrução a ser seguido para que tenhamos capacidade de mitigar todos esses problemas e saiamos com cara lavada de toda essa situação, numa intenção de se promover um país melhor para todos nós? Como um disco, daqueles discos, acho que uma geração muito importante. O giradisco, né? O giradisco, né? O giradisco tinha uma particularidade, quando ele estivesse raiado, tendia a repetir sempre as mesmas coisas. E eu vou repetir 3 coisas que para mim são fundamentais, são o meu sonho. Eu acredito que não vale a pena entrarmos em grandes debates técnicos se não ultrapassarmos 3 coisas. Por favor, quem está à frente do poder, comprometa-se conosco, dizendo: vamos passar informação objetiva, clara, adequada sobre os recursos públicos e sobre a forma como os gerimos. Segunda, vamos providenciar a todos vocês o máximo de mecanismos para que vocês, ao nível onde estiverem, possam participar nos processos de tomada de decisão. Terceira, vamos pedir o vosso apoio para ajudar a controlar a gestão dos recursos públicos. Só assim é que podemos ter um país com aquele que sonhamos. Senão, o resto vamos continuar a ter o problema que temos, em que o país sonhado está muito aquém do país conseguido.
Muito obrigado, Sérgio Calundungo. Eu só não sou angopessimista exatamente por causa do valor de cidadania que muita gente que me é próxima tem. E tu és um deles. És uma referência para mim. Obrigado. E uma das coisas que esse exercício me está a proporcionar é ter o privilégio de conversar com pessoas de quem eu admiro. Já estive com a Câmia, com o doutor José Otávio Van Dunen, ontem com o Alexandre e hoje contigo. E é sempre um prazer. Muito obrigado pela sua participação e paciência. Agora podes ir lá para o Facebook ver os comentários, que há muitos elogios e há muitos concordar com a sua opinião. Estamos juntos por um país melhor. Um abraço para si e até a próxima. Ok, agradeço a oportunidade que me deu, agradeço sobretudo aquelas pessoas que disponibilizaram seu tempo para ouvir. Provavelmente muitos ficarão com a sensação do que o que dissemos reiteradas vezes, mas eu acho que este não é o problema, vamos dizê-lo quantas vezes forem possível. E finalmente, eu sempre pensei, fiquei um pouco desapontado que a tua admiração fosse pelos dotes futebolísticas que eu tinha quando éramos criança, não é? Porque tenho muito mais orgulho dos tempos em que éramos felizes e não sabíamos do que dos tempos atuais. Muito E obrigado. foram tempos muito bons, muito bons. Foram muito bons. Ah, ah, Faltava tudo, mas o importante não faltava, que era muito amor, muita exatamente, solidariedade, exatamente. muito É. companheirismo e, sobretudo, a esperança de que no passado o nosso futuro era melhor, né? E eu agora aqui fizeste-me lembrar momentos emocionantes. E sabe que eu tinha um grande apreço pelo Mano Zé Manel, e então ele era muito meu Ai, amigo, ai, e era exatamente. uma grande recordação. Olha, um grande Bons prazer, tempos. estamos juntos. É, bons tempos. Ok, muito Eu acho que um obrigado. dia Ok, voltaremos a tê-los. Um abraço. ok. Tá. Então, caríssimos, com grande prazer da vossa audiência, hoje estivemos com Sérgio Calundungo, abordarmos a perspectiva dos efeitos sociais e econômicos da Covid, mas essencialmente em dois pilares, pobreza e desenvolvimento. Ele fez uma análise circunscrita não só ao diagnóstico da pobreza em Angola, mas essencialmente também em relação à deficiência no exercício das políticas públicas. Amanhã, provavelmente, vamos concentrar a nossa abordagem essencialmente no capital humano, na inteligência artificial e na governação corporativa. Teremos uma convidada que tem uma larga experiência nesse sentido. Fica em linha amanhã às 16 horas. Eu vou colocar o formulário mais uma vez, o inquérito, depois da entrevista, para que aqueles que ainda não preencheram, preencham, que é para nós termos o maior nível de informação quantitativa possível e por via do qual formos processarmos os dados e lançarmos um relatório mais próximo da realidade. Paz e bem a todos, estamos juntos.